Salve, salve, rapaziada. Chegou, né? Chegou aquele climinha que a gente gosta, meio do ano, inverno. São João. O pai tá on aqui, ó. O pai tá presente, certo? No São João. Todos os São João que você quiser chamar a gente, todos os arraiá, chama nós que a gente cola. Pode chamar. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês aqui. Vocês estão com a pipoquinha já? Caldinho na mão, alguma coisa quentinha na mão pra comer? Lá ele. Você é louco. A primeira coisa que eu deveria ter falado antes de falar tudo isso de besteira é pra você se inscrever no canal, mano. Ajuda nós, se inscreve lá, deixa o like, curte o vídeo, mano. Comenta aí o vídeo, o que vocês acharam do vídeo, certo? No meio do vídeo, até o momento que vocês estiverem assistindo, enfim. Comenta lá, mano, de tudo quanto é jeito do que vocês acharem melhor, de ideias de conteúdos, enfim, comenta lá, mano, ajuda nós. Deixa o like, segue a gente, certo? O vídeo de hoje é o quê? 5 atacantes que eram alérgicos a gol. Rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Se não tiver pelo menos uns 4 do Corinthians, é mentira. Ô time pra ter atacante alérgico a gol. Mas enfim, né? É isso. Quero agradecer ao canal Eurofute, pessoal. Segue os caras lá também. Dá uma moral pros caras. Segue nós aqui também. Certo? E é isso. Agora eu vou esperar você lá pegar sua pipoquinha, seu caldinho. Acho que ele já pegou. Acho. Então bora pro vídeo. Yeah. O cara é atacante, uma das posições mais valorizadas do futebol, e ainda joga em time grande. Aí você pensa, pô, ele é bola, né? Mas hoje a gente vai falar do contrário. 5 caras que jogaram em times grandes, mas parece que eram alérgicos a fazer gol. E quando a gente pensa em jogadores assim, muitos vão lembrar do Morata. Só que o Morata teve boas temporadas aí na sua vida, e em 12 anos de carreira tem 180 gols. Isso dá 15 gols por temporada. É um número bastante bom, tá? Tem que respeitar o Moratão. O que a gente vai falar hoje são de 5 caras bem abaixo disso. Beleza? Então, se prepara. E falando em atacantes com qualidade duvidosa, um dos caras que não dá pra deixar de mencionar é ele, o atacante dinamarquês Niklas Bendtner. Ele foi carinhosamente apelidado de Lord Bendtner na sua passagem pelo Arsenal, onde ele se profissionalizou. E o problema do Bendtner é que ele conseguiu várias vezes durante a vida dar uma enganada, digamos assim. Quando ele sobe pro profissional do Arsenal, ele mal joga, mas depois é emprestado pro Birmingham, que tava na segundona inglesa. E por lá ele mete 11 gols em 42 jogos. O que para um garoto de 18 anos, começando a carreira, sinceramente, é um bom sinal. Tanto é que o técnico dos caras na época, o Steve Bruce, chegou a dizer o seguinte: não temos outro cara de 18 anos como ele no país. Na sua segunda temporada, que era 2007-8, ele mete 9 gols, o que não é nada espetacular, mas de novo, ele estava começando a carreira. E na temporada 2008-9, mete 15 gols pelo Arsenal e, além disso, consegue ser uma figura importante para a Dinamarca, que classificou para a Copa do Mundo de 2010, a ponto de ganhar aquele prêmio de futebolista do ano na Dinamarca. Neste momento, o nosso cracaço Bendtner tinha 21 anos, acumulando titularidades muitas vezes na Dinamarca e no Arsenal, e parecia ter um futuro brilhante pela frente, né? Isso Só que talvez esse início pro Bendtner, que gerou uma expectativa ao redor dele, não tenha feito bem, porque trouxe pra ele uma marra desgraçada, velho. Ele acumulou vários casos polêmicos durante a carreira. Por exemplo, em 2008, numa partida do Arsenal contra o Tottenham pela Copa da Liga, os Spurs metem 5-1. E aí o Bendtner, que inclusive fez um gol contra, treta com o Adebayor, que nessa época era companheiro de time lá no Arsenal, né? Eles meio que foram obrigados a fazer as pazes ali, mas disse o Bendtner depois, anos depois, que eles nunca se gostaram. E o Bendtner conseguiu a façanha de, com essa idade aí, tipo, menos de 20 anos, brigar com o Thierry Henry, amigo. O maior jogador da história do Arsenal, que também chegou a ser companheiro de equipe do Bendtner. É mole? Aí depois, naquela temporada que ele meteu 15 gols pelo Arsenal, ele deu uma decaída e na seguinte marcou 12. E a partir daí, então, nunca mais conseguiu chegar nos 2 dígitos, né? Jogando pelos Gunners. Só fazendo uma pausa para deixar claro que nosso objetivo aqui não é desrespeitar nenhum desses jogadores. Todos eles jogaram em clubes gigantescos da Europa, fizeram gols, o que seria um sonho para a maior parte dos atletas do planeta, né? Exatamente. Seria um sonho provavelmente para você, se você já pensou em jogar segue futebol, os caras, segue os caras. Para mim, mas o que a gente tá querendo dizer nesse vídeo é que no mais alto nível, na elite do futebol europeu, eles tiveram um fracasso retumbante, mas são carreiras que têm que ser respeitadas, né? Obviamente. Voltando ao assunto, o Bendtner era
era um cara que era capaz de fazer alguns gols mais difíceis, né? Mostrando ali um talento para centroavância e depois dominar uma bola com a canela, perder a bola porque ele era muito lento e participar de lances bizonhos dentro de campo, né? Numa época pelo Arsenal, ele chega a ser emprestado para a Juventus de Turim, a poderosa Juve, e por lá ele marca um total de 0 gols, exatamente, ele não marcou nenhum. Isso de um cara que em 2009 deu uma declaração para a imprensa dizendo que queria ser artilheiro de Copa do Mundo, artilheiro de Premier League e que seria um dos melhores atacantes do mundo. E ele ainda disse firmemente: confia em mim, vai acontecer. Spoiler, não aconteceu. E depois ele acaba indo para o Wolfsburg da Alemanha, onde não tem bom desempenho e é liberado de graça do seu contrato, porque aparentemente ele estava levando a moral do time para baixo. Depois vai para uma liga bem mais alternativa, vai jogar na Noruega pelo Rosenborg e em 2017 tem então talvez o seu grande ano, fazendo 19 gols na liga lá e sendo artilheiro do Paranauê. Mas foi apenas uma faísca, né? Depois ele volta a ser o Bentnerzão de sempre e não marcar mais gols, até que ele se aposenta com 33 anos em 2021 e jogando por clubes, ele marcou 115 gols em 16 anos como profissional. Uma média um pouco superior a 7 gols por temporada, o que é bastante baixo para um cara que surgiu aí como uma grande promessa e que chegou ele mesmo a afirmar que seria um dos melhores do mundo, né? As ruas não esquecerão o Lord Bentner, mas dá pra dizer que foi uma decepção. Já quem nunca decepciona é você que assiste o canal e deixa o like nos vídeos, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal para mais gente, beleza? Obrigado. Vocês nunca decepcionam, vocês são demais. Você pode ter pensado aí na sua casa, né? O Bentner marcou mais de 100 gols no futebol europeu. Talvez dizer que ele era alérgico a gols não é um pouco de exagero? Se você é um desses que acha que foi um exagero, então se liga no próximo nome da lista. Porque estamos falando de Arsenal e outro jogador dos Gunners que tinha alergia a gol era o Yaya Sanogo, carinhosamente chamado de Sanogol, por exatamente 0 pessoas, né? Não, ninguém chamava de Sanogol, né? Ele não metia gol, ninguém chamava de Sanogol. Ele surgiu no Auxerre da França e meteu um golzinho na Ligue 1 antes de ver o seu time rebaixado. E foi aí na segundona francesa que ele consegue se destacar, metendo 10 gols em 13 jogos. E o Arsenal, que na época era treinado pelo Wenger e era bastante conhecido por buscar contratar jovens franceses, foi lá, olhou o Sanogo e falou: esse é bola. E aí quando o Sanogol chega no Arsenal, ele acaba ficando 4 anos no clube e marcando um total de 1 gol, exatamente. 1 gol em 4 anos. Aí quem acompanhou a carreira dele vai lembrar que ele foi emprestado várias vezes, né? Então é meio sacanagem falar que ele fez isso em 4 anos, já que ele não ficou 4 anos no Arsenal. Mas beleza, empréstimo pro Crystal Palace, 1 gol. Empréstimo pro Charlton, segunda divisão, hein? 3 gols. Empréstimo pro Ajax, nenhum gol. Inclusive, quando o Sanogol chega no Ajax, viraliza no Twitter e nas redes sociais aí um vídeo dele, o seu primeiro jogo treino, cara. Dá uma tristeza de ver, né? Imagina você chegar no seu primeiro dia num trampo novo e ter um desempenho desse daí, né? Não é fácil não, é complicado. Na época, a lenda holandesa Ronald de Boer estava trabalhando na base do Ajax e chegou a falar o seguinte sobre o Sanogo: quando eu vejo Sanogo, eu ainda tenho dúvidas. Eu não encontrei nenhuma qualidade com a qual você pode fazer alguma coisa. E vocês achavam que eu tava pegando pesado com os jogadores aqui, né? Depois desse incrível período, ele vai para o Toulouse na temporada 17 e 18 e mete 9 gols. Justo, mas foi só novamente uma faíscazinha, porque na temporada seguinte ele mete apenas 3. Seu último clube foi o Huddersfield, onde ele marcou um total de 0 gols. E foi liberado de graça no ano de 2021. No momento da gravação desse vídeo, Yaya Sanogo tem 29 anos e está sem clube. É um mistério por quê? Não se sabe por quê. Ele marcou 32 gols em 10 anos como profissional. E não estamos nem contando o ano de 2022, que é para dar uma colher de chá, beleza? Uma média de 3,2 gols por temporada. Pode marcar uma consulta no dermatologista que tá com uma alergia braba de fazer gol, né? E o Wengerzão, professor, né? Já viu talento no Yaya Sanogo. É a prova de que até os melhores erram, cara. Outra promessa que não vingou e fez muito pouco gol foi o Davi Ngog. Lembra dele? Não, né? É óbvio, ninguém lembra. Ele é cria das categorias de base do PSG e pelo Paris, ele começou como profissional ali metendo 1 gol em 13 jogos, o que digamos que não é um retrospecto muito positivo, mas para os olheiros do Liverpool na época, parecia que isso aí era número de craque, porque os caras foram lá e contrataram o Ngog. Ele tinha 19 anos, poderia ser uma promessa e tal, né? Mas é difícil entender o que se passou na cabeça do Rafa Benítez. O técnico do Liverpool na época deu uma declaração aí mais doido do que quando o cara é um jovem adulto e sai da balada
6 da manhã. Eles, os olheiros do Liverpool, estão encontrando jogadores como o Ngog, jogadores com qualidade que não são caros. No Liverpool, o Ngog fica por 3 temporadas. Na primeira, ele faz 14 jogos de Premier League e marca 2 gols. Na segunda, se somar todos os jogos da temporada, foram 37 partidas e 8 gols. Forçando a barra ali, dá pra dizer que foi uma boa temporada. O cara era jovem, tava chegando na Inglaterra, apenas o segundo ano dele e tal. Mas na última temporada, ele faz mais 25 jogos de Premier League e mete um total de 2 gols. E não é que ele jogava longe do gol nem nada, era centroavante, tá? Estilo camisa 9, assim. Ele começava a mostrar ali que gol não era muito... Caraca, bom, né? Rapaziada, mas ele era reserva do time. Não, ele foi titular em muitos jogos. Mano, não foi por falta de oportunidades que ele não meteu gol lá nos Reds, tá? Aí, com isso, ele acaba encerrando a sua passagem no alto escalão do futebol e cai um degrauzinho, obviamente. Na temporada 2011-12, ele defende o Bolton, que estava na primeira divisão, e em 39 jogos na temporada toda, ele mete 4 gols. E o time é rebaixado, o que, inclusive, pro Bolton foi o começo de uma decadência absurda que levou os caras pra quarta. Caraca, rapaziada, então, olha o impacto que é você contratar um cara que não mete gol no seu time, amigo. Aí, com isso, ele acaba abandonando o futebol inglês e se dedicando a ligas um pouco mais fracas, como a da Hungria, a da Grécia e a da Lituânia. Se aposentando, então, em 2020. Foram 14 anos como profissional, incluindo algumas passagens por ligas, assim, que a gente considera mais fracas, né? E 68 gols marcados, o que dá uma média de 4,9 gols por temporada. Uma média muito, muito boa. Se ele fosse zagueiro, né? Ah, mas vou te falar, esses caras devem ter ganhado de dinheiro, muito pesado. Aposto que ele jogava mais pelas pontas, e eu sei que esses caras ganham muita grana, né? Ele tem 29 assistências registradas na sua carreira inteira, uma média de 2 por temporada. Não dá pra defender não, rapaziada. Chelsea, Liverpool, Milan. Se você vê um jogador que passou por todos esses clubes, deve pensar que foi um craque. A gente poderia até estar falando do Fernando Torres, que chegou a virar piada nas partes mais finais da sua carreira, mas ele foi craque no seu auge, meteu gol a rodo, então não. O bola da vez é o Fábio Borini. O italiano começou sua carreira no Chelsea e aparentemente ele era o terror da Liga Reserva, mas no time principal ele acaba não jogando muito e não mete nenhum gol. Nisso, ele faz mais ou menos o que fez o Bentner, né? E consegue ter 2 momentos de engana trouxa ali na carreira, porque ele vai pro Swansea na segundona e mete 6 gols em 9 partidas. Número de fenômeno, né? Tanto é que a Roma abriu os olhos e falou, pô, Borini, vem pra cá, irmão. Na Roma ele não arrebenta, assim, mas mete 9 gols na Liga Italiana, o que é um número respeitável, ainda mais para jovens no começo da carreira, aquela coisa, né? Só que o negócio começou a descarrilhar mesmo quando o Liverpool olhou para ele e falou, não, é o Borini que a gente quer. Com o Salah, esse caminho de passar por Chelsea, Roma e Liverpool deu muito certo. Só que com o Borini não foi a mesma coisa, né? Ele faz 13 jogos de Premier League pelo Liverpool e marca um golzinho, aí sai emprestado. Quando ele volta para os Reds, novamente faz uma campanha de apenas um gol no campeonato inglês, e aí ele sai de forma definitiva para o Sunderland, onde, somando todos os jogos de todas as competições de 2 temporadas que ele ficou lá, ele marcou um total de 7 gols, chamando a atenção então do Milan, sim, exatamente. O Milan, que já teve Kaká, Shevchenko, Ibrahimovic, entre outros craques, olhou para o Borini, que tinha metido 7 gols em 2 temporadas pelo Sunderland, e falou, não, o cara é foda, patroa. Me diz nos comentários se tem algum empresário de jogador mais competente do que esse aí do Borini. Falo que esse cara seria capaz de arranjar uma vaguinha pro Lamela naquela ponta direita do Real Madrid lá, hein? E não deu outra, cara. Chegando no Milan, ele joga a Série A italiana e na primeira vez mete 2 gols. Na segunda vez, você pensa, pô, ele pode melhorar, ele se adaptou e tal. Não, mas ele faz 2 gols de novo. Aí acho que finalmente caiu a ficha de todo mundo que, cara, esse cara não é muito brocador não, né? E atualmente, então, o Borini defende as cores do Fatih Karagümrük, da Turquia, que eu acho que você não deve conhecer, né? Só uma colher de chá rapidamente pro Borini é que ele começou como atacante, jogou muito tempo como atacante, mas talvez quando o pessoal começou a perceber que ele não era muito bom em botar a bola no fundo da rede, ele começou a ser deslocado para as pontas, beleza? Jogar de ponta esquerda, ponta direita, meia esquerda, meia direita. É a única de qualquer salvação maneira, pro cara, sempre perto do gol. Ele marcou 62
gols na carreira, que para ele deu uma média de 4,8 gols por temporada. E o maluco jogou em Liverpool, Milan, Chelsea, Roma, mas pelo menos o empresário dele era brabo. Isso aí a gente tem que isso de fato. O Liverpool parece que tinha alguma afinidade com atacantes alérgicos a gols. O próximo nome da lista é o Andy Carroll, um atacante camisa 9 grandalhão que teve um início de carreira bastante interessante, né? Ele começa a jogar no Newcastle e na sua terceira temporada mete 17 gols na segundona inglesa. Na temporada seguinte, 2010-11, ele mete 11 gols em 19 jogos na Premier League, o que foi bastante pro Carroll ser convocado para a seleção inglesa e ainda ser contratado por Liverpool por 35 milhões de libras. Para você ter uma ideia de quão caro foi isso daí, na mesma janela, o Liverpool comprou o Luizito Soares por cerca de 22 milhões e meio de libras. Enquanto o Soares era habilidade pura, né? O Carroll era aquele atacante inglês das antigas, manja? Aquele estilo bem inglesão do kick and run, que era quando os ingleses só sabiam dar balão da zaga pro ataque e botar um grandalhão lá para brigar pela bola. Então, ele era grandalhão, forte e, em teoria, metedor de gol. Só que essa última parte aí ficou faltando, né? Assim que ele é contratado, acaba jogando poucos jogos. Mas na temporada seguinte, 2011-12, joga praticamente o tempo todo e começa a mostrar toda a sua habilidade. Ele fazia um gol assim, importante até. Não fazer gol, né? Foram 35 jogos de Premier League pelo Liverpool e 4 gols marcados. Esse cara chegou como uma das alternativas para substituir o Fernando Torres, que brocava toda hora. Então, o maluco marcar 4 gols numa temporada do campeonato inglês é uma grande decepção. Nisso, ele vai pro West Ham e não tem um desempenho tão ruim quanto no Liverpool, mas nunca consegue meter nem 10 golzinhos numa temporada. E a gente, nesse momento, não tá nem mais falando só da Premier League. É de, tipo, todos os jogos de todas as competições somadas, né? Se tu pega a ficha corrida do Andy Carroll, tem várias temporadas em que ele mete 2 gols na temporada capitão, inteira, tá, rapaziada? Gols. Lá, né? É que em 2019, ele volta pro Newcastle, dessa vez de graça, e consegue a proeza de meter 0 gols na sua volta, mesmo jogando 19 partidas de Premier League. Na temporada seguinte, são mais 18 jogos, com um total de 1 gol marcado. Pro Carroll, parece que a estrutura física dele para ser um jogador grandão, alto, camisa 9, era excelente. Mas em termos de qualidade e inteligência em campo, faltava e muito. Em 16 anos de carreira, ele marcou 85 gols, o que dá uma média de 5 gols por temporada. De novo, um cara que atuou aí por grandes clubes, tem que ser respeitado. Mas ele já foi uma das contratações mais caras da Inglaterra, amigo. Sem dúvida, uma grande decepção e um cara que, digamos que não era muito amigo das redes, né? Que outro jogador do futebol europeu que você lembra que era meio que alérgico a gol, né? Fez muito pouco durante a carreira? Deixa nos comentários que esse vídeo aqui, olha, vai ter conteúdo para fazer parte 2, 3, 4, 5, 6. Não falta jogador aí meio alérgico, né? Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like antes de sair, que ajuda bastante o canal. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Mano, vamos lá. Esses foram 5 nomes. 4 a gente, vamos ser sinceros, a gente não conhecia muitos, né? Não ouviu falar muito. A gente ouviu falar que existiu, mas realmente a gente não ouviu falar tipo de grandes gols, grandes heróis, tudo. Esse Andy Carroll, lembra que ele fez um gol numa final, acho que foi de FA Cup, se eu não me engano. Acho que o Newcastle perdeu, né? Então, assim, aí o brasileiro reclama do Pedro Raul, São Paulo reclama do Caleri, o Palmeiras reclamava do Rony. Pô, pega esses caras que a gente reclama, os caras é ruim de bola, ruim que só. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Mas dá uma olhada, compara com esses caras que esse cara comparou aqui. Se você comparar um com o outro, a gente vai ver que não existe diferença nenhuma, que todo mundo é ruim e que só tem bagre nessa desgrama. Como o cara consegue 4 anos fazer 60 gols? Em 4 anos, rapaziada, coloca uma média de 70 jogos por ano aí, 60 jogos por ano. 70, tô chutando baixo, tô chutando alto aqui no Brasil. Lá, como é menos jogos, não tem estadual, essas coisas, 60, 50 jogos, vai. Uma média aí. Os caras metem 4 gols, mano. Centroavante, mano. Centroavante. Os centroavantes aqui do Brasil não fazem só isso, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Os olheiros têm que dar uma olhada nisso aí. Não é possível, velho, que o olheiro não olha o cara e fala assim, mano, isso daí... Ele olha um cara que faz só 4 gols na temporada e fala, não, esse aí vai dar bom, hein? Gente do céu. Não dá, gente. Gente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender.
Volta, Pedro Raul. Volta, Pedro Raul. Volta. Depois desse vídeo, eu quero o Pedro Raul de volta. Volta. Pode voltar para nós. Pode voltar. É isso, rapaziada. Mais um aqui, certo? Gravado. Deixa o like, se inscreve no canal, mano. Todas as plataformas que você vê, Craques da Voz, segue nós, por favor. React toda quinta-feira às 18. Por favor, ajuda a gente. Toda sexta-feira, a gravação do resumo da semana com o Gabriel e com o Rian também. Dá uma moral pros caras lá. É muito da hora o quadro, véio. Vocês têm que assistir, mano. Dá uma força. Nesse clima junino aqui, ó. Um caldinho, uma pipoquinha. Pô, dá pra assistir, dá pra você maratonar o Craques aí, velho. Ajuda nós, certo? Toda quarta e domingo, live às 8h30 da noite, rapaziada. Vamos lá dar risada, vamos se divertir, vai ser muito da hora, certo? Espero vocês. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, por favor. E é nóis, ó. Agora eu vou terminar de uma forma diferente. É nóis.